Tá, então, primeiro explicar como é que está implementado no Works, na versão original. Então, essas aqui são as instruções do Works original, esse enum aqui. Então tem, por exemplo, operação de inteiro em ALU, operação de inteiro de multiplicação, divisão, daí ponto flutuante ALU, multiplicação, divisão, operações de memórias e tudo mais. E daí no Trace Generator atual, os traços são gerados assim. Primeiro tem uma flag de memória, que ele se está lendo ou escrevendo, e daí as instruções são classificadas com esse switch. Então ele pega o iClass de uma instrução e vê onde é que vai cair aqui no switch. Então essas, por exemplo, essas instruções aqui são classificadas como NOP. Essas aqui não são classificadas como nenhuma porque já foram marcadas como leitura escrita de memória. Daí essa aqui, por exemplo, todas essas instruções aqui são classificadas como ALU inteiro e assim por diante. Então são todas as iClasses que foram consideradas aqui. E daí dentro do Works tem a parte no dispatch, durante o estágio de dispatch do pipeline, é feito um outro switch que vai pegar o tipo da instrução e vai mandar para a unidade funcional apropriada. Então tem esse exemplo aqui, ele vai executar a instrução de inteiro LU e daí aqui ele vai dar um update na latência total do simulador. Então, cada tipo de instrução tem a sua latência que é definida como uma configuração para o Arcs. Então, aqui são todos os tipos de instrução, cada uma delas tem a sua própria latência. E daí a proposta é melhorar um pouco essa classificação aqui, deixá-la um pouco mais sólida. Daí a ideia é utilizar esses dados aqui. Dá para ver aqui o browser? Sim. Tá. Então, esse aqui foi um trabalho feito por uns alemães que ele tenta calcular qual que é a latência de cada instrução que existe e de todas as variações possíveis. Então, aqui essa tabela ela mostra para cada instrução, ela dá uma range de latência dessa instrução individual, o throughput e as portas que são executadas. Para quem não sabe, as portas são uma feature da arquitetura, né? Então, cada instrução ela é quebrada em várias micro-operações e essas micro-operações são mandadas para cada porta e as portas mandam para as unidades funcionais. Então, esse aqui é um exemplo de um processador de Intel. Então, aqui, por exemplo, essa instrução ADC, ela tem duas micro-operações, esse valor aqui, e essas duas micro-operações elas são executadas, uma delas é executada na porta 0156 e a outra é executada na porta 0 ou 6. Então esse mais aqui é um AND e esse conjuntinho aqui é um OR. E daí a ideia é tentar pegar essa informação aqui para implementar alguma coisa parecida dentro do Works, para deixar mais próximo da latência certa. Então, a minha ideia tá numa modificação começa com uma modificação no Arcs. Então, no que eu pensei que agora, como aquele trabalho ele considera todas as instruções possíveis de todas as variações, se eu pegar só o iClass de cada instrução, ele não vai dar a informação completa. Então, para isso, eu criei essa configuração aqui, é um arquivo de configuração do libconfig mesmo, que para cada instrução que existe,
ele tem uma entrada nessa tabela, que tem o nome da instrução e o tipo de WOP, que é o microoperação que vai ser executada para essa instrução. Então, esse aqui é um exemplo que é exatamente aquele switch, só que para cada instrução. Ele dá exatamente o mesmo valor aqui nesse WOP. E daí existe uma outra tabela, que é a tabela de WOPs, que ele pega o nome do WOP, que é relacionado àquela outra arquivo de configuração, a latência de cada um e a unidade funcional que vai ser executada. E o throughput. E daí um outro arquivo de configuração diz quais são as unidades funcionais. Então é uma tabela relacionada, um arquivo de configuração relacionado ao outro. Então aqui são os nomes de cada unidade funcional e o tamanho, que é a quantidade de microoperações que ele suporta. E daí a ideia é, no Works, eu vou fazer um parsing de todas essas informações logo no começo. Então, da forma que foi modificada, aqui tem no Trace Generator, ele ainda armazena a flag de memória separado. E aqui, em vez daquele switch, eu vou pegar só o que eu chamo de iCode, que é que é essa string gigante aqui. Ele dá só o nome da instrução e os operandos, e a largura de cada operando. Então, nos traços, agora ele vai passar a armazenar aquele, em vez de só o iClass, ele vai armazenar toda aquela informação. E daí, dentro do processador, agora eu preciso só, ele fica mais dinâmico, né? Então eu não preciso alocar cada unidade funcional individualmente com base nas escolhas que foram feitas. Eu simplesmente vou fazer o parsing daquele arquivo de configuração e vou alocar todas elas dinamicamente, assim. E daí no dispatch, em vez daquele switch, de novo, eu simplesmente pego uma unidade funcional que eu estou armazenando como se fosse um ponteiro para microoperação e executo essa microoperação. Então aqui tem, em vez de uma constante que vai dar a latência de cada tipo possível de instrução, eu tenho a latência atribuída à própria WOP aqui, assim como o throughput e a unidade funcional que vai ser executada. Então, daí o trabalho, depois disso aqui, passa a ser as decisões de quais WOPs são relacionadas a cada instrução. Então, a gente estava trabalhando numa tabela aqui. Essa tabela, ela basicamente é aquela mesma tabela que eu mostrei, só que ela tem as informações divididas. Então, aqui, por exemplo, essa instrução ADC, ela tem todas essas portas aqui. Ele tem uma microoperação executada na porta 0156 e a outra executada na porta 06. Daí cada porta a gente tentou definir qual que é o tipo de unidade funcional que é usada. Então aqui, por exemplo, na porta 0156 a gente definiu que é um int ALU, por exemplo. E daí aqui também tem a latência e uma estimativa. Mas a ideia é tentar pegar essas informações de porta e colocar no Works. Daí a primeira coisa que a gente estava vendo é que para tentar definir esse valor de latência de cada porta dessa aqui, a gente começou pegando as instruções que tem só uma microoperação atribuídas a ela. Então aqui, por exemplo, na, nas instruções base da Intel, são aquelas instruções mais simples, eu achei 186 instruções que tem só a porta 0156. E todas essas instruções elas tiveram uma latência de 1, exatamente 1. E sem variância, sem nada. Essas instruções aqui, porque essas portas que aparecem em valor são as que tiveram instruções que apareceram com só essa informação. Mas um problema que a gente teve foi que na base de dados
de todas as instruções, que inclui as vetoriais, né, com SSE, AVX e AVX2. Tem esse problema aqui que algumas instruções, ela tem só uma porta, só que tem o problema de ter muita variância entre elas. Então, por exemplo, aqui existem 74, aqui, por exemplo, existem 74 instruções que tem só a porta P0, só que aí a latência dessas instruções varia de 1 a 19. É muita variância. Então, não, nesse caso, não daria para pegar a latência da porta, incluir no ORCS e esperar que represente bem a latência da instrução geral. Então, aqui, por exemplo, são todas as instruções que tiveram problema com isso. O exemplo que eu dei ali foi a porta P0. Essas são todas as instruções e a latência dela. Então, aqui dá para ver que ela varia de algumas instruções que tem latência 3, algumas instruções que tem latência 15. Aí tem umas aqui que parece que tem 19. Então, tem bastante variância. Daí, a sugestão que eu dei foi de pegar essas instruções vetoriais e não usar a porta, mas usar um certo tipo de agrupamento, tentar agrupar essas instruções baseado na latência e classificar cada instrução de acordo com o agrupamento que ele pertence e a latência correspondente. Então, a minha ideia foi pegar todas as latências possíveis, todas as latências que existem nessa base de instruções vetoriais, listar todas elas. Então, esse primeiro vetor aqui, ele dá a latência. Então, existem algumas instruções que têm latência 0, latência 1, 2, 3, vai até 342. Essa latência aqui, ele foi obtido a partir desse cálculo aqui que eu fiz, que ele pega a instrução, ele vê se ele faz um load, eu desconto a latência aqui do load. Se ele faz um store, eu desconto a latência do store. Então, o que sobra é o que eu chamo de core lat, é a latência da instrução sem o load e sem o store. E são esses valores aqui, por isso que tem algumas latências que são zero. Então, esses exemplos aqui são essas instruções que fazem só um load ou só um store, e não sobra nenhuma latência. E daí a ideia de fazer o agrupamento foi fazer um cálculo bem simples de tentar agrupar as instruções, tentando manter uma diferença entre a mínima e a máxima. Então aqui, por exemplo, esse aqui é o cluster, o ID do cluster, dá para chamar assim. Então todas essas instruções aqui, essas 4 primeiras, elas fazem parte do mesmo agrupamento, porque eu defini que a diferença entre a máxima e a mínima é 3. Então, daí da 0 a 3 é agrupada como um tipo, da 4 a 7 é agrupada como outro tipo. Daí aqui dá para ver que tem uma diferença muito grande aqui entre a 22 e a 35. Então ele pula um tipo de novo e assim por diante. E daí, naquele arquivo de configuração, o que eu passei a fazer foi criar as WOPs novas, que são todos aqueles tipos. Então, essas primeiras aqui é aquele agrupamento. E essa é a latência que eu defini como a média do grupo. Então, por exemplo, aquele primeiro grupo que tinha as instruções de latência 0, 1, 2, 3, eu defini como uma WOP do tipo UVEC 0 e eu defini que ela tem latência 1. E a unidade funcional que ele executa, eu criei uma unidade funcional nova, 2 unidades funcionais que eu chamei de unidades funcionais vetoriais, que são essas aqui. VEC 0, VEC 1, e ele tem tamanho 1 só. Essa foi uma definição meio que arbitrária. E as instruções, elas têm... Todas as instruções vetoriais, ela tem essa WOP nova aqui. De acordo com o tipo que ela foi classificada.
E daí, para testar o resultado disso, tendo feito só a classificação das instruções vetoriais, eu tentei executar num programa normal que tem instruções vetoriais, só que a diferença não muda muito porque várias instruções elas têm a mesma latência da original. Então, quando tem muitas instruções envolvidas, acaba não fazendo muita diferença. Mas um exemplo aqui que eu achei é esse código aqui dos micro benchmarks, né? E daí eu vi que existe essa instrução aqui, DPPS, eu acho que ele faz um produto vetorial, alguma coisa assim. É uma instrução SSE, eu acho. Eu escolhi essa porque, de acordo com essa tabela aqui, essas são as instruções com a latência do works e a latência nova. Então eu escolhi uma instrução que tem uma diferença muito grande. Então aquela DPPS, eu acho que ela tá por aqui, assim. É aqui. Então na latência original do works, ela era classificada como int ALU e na classificação nova ela tem uma latência de 13. Porque o int ALU tinha latência de 1, agora a latência nova é 13. Então essa aqui eu repeti várias vezes essa DPPS e o resultado que eu tive foi primeiro eu rodei usando o perf, né, aquele para medir a quantidade de instruções, quantidade de ciclos e a quantidade de instruções por ciclo. Então esse aqui é o resultado no perf original rodando na minha máquina. E daí eu também rodei o works. O works antigo, ele dava a instrução por ciclo de 3, que é bem alto, é bem diferente da 0,58. E na nova implementação do works, ele se aproxima mais. Eu não fiz a configuração do Arcs, eu não deixei parecido com o meu desktop, né? Eu só rodei. Mas dá pra perceber que já aproxima um pouco mais, né? E, por enquanto foi isso. Daí o que tem que fazer ainda é definir direito a correspondência das instruções que não são vetoriais com quais unidades funcionais vão ser executadas. E daí daí talvez traga alguma diferença nos programas mais complexos, né?